O Japão supera todas as expectativas e está bem à frente de outros países em termos de avanços e cultura. Não importa se é pela sua delícia culinária, pontos turísticos incríveis, ofertas de entretenimento ou conquistas tecnológicas. Ao longo dos anos, o Japão ganhou uma reputação incomparável, um país onde você encontrará e verá coisas que nunca viu em nenhum outro país. Os japoneses são, sem dúvida, pioneiros em várias áreas, superando outras nações em quase todos os aspectos. Aqui apresentamos 15 curiosidades extraordinárias exclusivas do Japão. As casas de banho públicas no Japão, chamadas de sento, têm uma longa história desde o período Edo. Elas se tornaram populares devido à escassez de instalações de banho privadas na época. Hoje, você encontra uma variedade de estilos e tamanhos de sento. Homens e mulheres têm espaços separados, e os visitantes podem guardar seus pertences em armários ou áreas de armazenamento. Ao contrário das fontes termais, os sento geralmente não fornecem sabonete ou toalhas. Então, é necessário alugar ou trazer a sua própria toalha. O processo de banho começa nas áreas de chuveiro, com boxes equipados com bancos e baldes. Após se ensaboar e enxaguar com água quente, você pode entrar nas banheiras, mas lembre-se de não jogar a toalha na banheira. Coloque-a na cabeça ou ao lado. Crianças não podem levar brinquedos para a banheira, e respingos são desencorajados. Embora possam parecer desconhecidos no início, os sento podem ser uma experiência agradável uma vez que você se acostuma. Compartilhar um banho com estranhos amigáveis pode ser revigorante. Número 14. Cafeteria de gatos. Imagine tomar sua bebida favorita enquanto gatos brincalhões circulam livremente ao seu redor. Você pode encontrar cafeterias de gatos em muitas cidades grandes, embora nem sempre sejam fáceis de identificar, pois costumam estar localizadas em andares superiores de edifícios. As cafeterias de gatos se tornaram muito populares no Japão recentemente. Na movimentada cidade, pode ser desafiador ter um animal de estimação devido ao espaço limitado, contratos de aluguel rigorosos e estilos de vida agitados. É por isso que essas cafeterias se tornaram um sucesso tanto para os moradores locais quanto para os visitantes que adoram a companhia de gatos. Geralmente, não é necessário fazer uma reserva, mas é uma boa ideia ligar com antecedência para as mais populares. Lembre-se de que a maioria dos lugares só permite visitantes com 13 anos ou mais. Agora, vamos falar das regras básicas. Você pode acariciar os gatos o quanto quiser, mas pegá-los no colo é proibido, a menos que o gato inicie a interação. É importante não dar comida aos gatos, a menos que seja fornecida pelo café. E não se esqueça da sua câmera. Tirar fotos dos gatos adoráveis e do ambiente aconchegante do café é totalmente permitido, mas evite usar o flash. Portanto, se você é um morador local em busca de companhia felina ou um turista em busca de uma experiência única, as cafeterias de gatos são o lugar perfeito para visitar. Número 13. Melancias quadradas e formas de cubos. As melancias quadradas, ou em forma de cubo, são uma variedade única e chamativa de melancias cultivadas no Japão. Elas foram inventadas por um designer gráfico chamado Tomoyuki Ono em 1978 e rapidamente se tornaram um item da moda. As principais razões por trás de sua forma incomum são praticidade e estética. As melancias em forma de cubo são projetadas para caber mais facilmente em geladeiras em comparação com suas contrapartes redondas. Sua forma quadrada impede que rolem, permitindo empilhamento organizado e uso eficiente do espaço. Além disso, sua forma facilita o corte, pois elas permanecem estáveis na mesa, garantindo segurança e conveniência. No entanto, há algumas desvantagens nessas frutas exóticas. Essas melancias são colhidas antes que seu sabor amadureça e se torne doce. Além disso, sua raridade as torna muito caras, chegando a custar até $200 cada uma. Portanto, essas melancias são vistas como uma fruta de luxo, em vez de uma fruta para ser apreciada facilmente.
Outras formas, como melancias em forma de coração e pirâmide, surgiram desde o advento das melancias em forma de cubo, acrescentando diversão às compras de frutas. Além disso, essas melancias únicas não se limitam mais ao Japão e podem ser encontradas em outros países, como a Alemanha. Número 12. Máquinas de venda automática em todos os lugares. Quando você chega ao Japão, especialmente em Tóquio, uma das primeiras coisas que você nota é a abundância de máquinas de venda automática espalhadas pelas ruas. Embora as máquinas de venda automática não sejam incomuns no Japão, a quantidade delas é impressionante. Mais de 2 milhões das 4 milhões de máquinas de venda automática do país são dedicadas à venda de bebidas. No entanto, não são apenas os números que são surpreendentes. É também a variedade de opções que as máquinas de venda automática oferecem. Além de água, café e refrigerantes, essas máquinas oferecem guloseimas peculiares, como sopa de feijão doce, caldo de camarão e até mesmo curry indiano. Além das bebidas padrão, as máquinas oferecem alternativas quentes durante o inverno, como sopas reconfortantes. Embora as bebidas dominem a paisagem das máquinas de venda automática, a outra metade desses maravilhosos dispositivos oferece uma variedade de produtos, desde sorvetes e lanches até ramen congelado e gyoza. Você encontrará máquinas de venda automática que vão além das suas expectativas, incluindo máquinas de venda de frutas com itens como bananas, abacaxis e maçãs picadas. Alguns vendedores optam por vender tanto bebidas quanto lanches em suas máquinas. Claro, não podemos esquecer das máquinas de venda automática de tabaco, um reflexo da alta taxa de tabagismo no Japão. No entanto, é intrigante que essas máquinas, juntamente com as que dispensam bebidas alcoólicas, não tenham verificação de idade. Apesar das rigorosas regulamentações sobre consumo de álcool e tabaco por menores de idade no Japão. A cultura das máquinas de venda automática do Japão é um testemunho da inovação do país, oferecendo uma visão encantadora da abundância e diversidade de produtos disponíveis ao seu alcance. Número 11. Comidas fake Shokuhin Sampuru. Os restaurantes no Japão usam Shokuhin Sampuru, modelos de comida em plástico, para exibir seus pratos e atrair clientes. Essas réplicas, feitas de materiais como plástico, cera ou resina, se assemelham a itens de comida reais e são feitas à mão usando cloreto de polivinila. A tradição teve origem no final do século XIX, quando os vendedores usavam displays de comida real em vez de menus escritos. Artesãos começaram a criar modelos de comida na década de 1920 para ajudar os clientes a fazer pedidos. Hoje, a indústria de comida em plástico no Japão gera bilhões de ienes em receita anual. Os modelos são altamente personalizáveis, capturando detalhes específicos e variações regionais. Alguns restaurantes gastam mais de 1 milhão de ienes para adquirir um conjunto completo de itens de plástico, que duram indefinidamente. O Shokuhin Sampuru evoluiu para uma forma de arte, com museus e competições que destacam a habilidade envolvida. Eles não são usados apenas em restaurantes, mas também como adereços em mídia e para fins educacionais em nutrição e pesquisa do consumidor. Além dos restaurantes, os Shokuhin Sampuru são usados em casamentos, onde bolos de casamento decorados são exibidos enquanto as fatias reais do bolo são servidas. Esses modelos se tornaram uma parte integrante da cultura culinária e das estratégias de marketing do Japão, atraindo clientes com representações visualmente atraentes dos pratos disponíveis. Número 10. Privadas washlets. Prepare-se para ficar impressionado com as incríveis privadas de alta tecnologia do Japão, conhecidas como washlets. Essas privadas futuristas estão repletas de recursos surpreendentes que deixarão você maravilhado. Imagine ter uma privada que pode borrifar água em sua parte traseira, ajustar a temperatura da água do jeito que você gosta, liberar fragrâncias agradáveis e até mesmo reproduzir sons suaves para abafar qualquer ruído indesejado. Esses washlets estão anos-luz à frente de seus concorrentes.
Não se intimide com a tecnologia avançada deles. Na verdade, eles são bastante fáceis de usar depois que você aprende alguns truques simples. Tudo o que você precisa fazer é pressionar os botões de controle localizados em ambos os lados da privada. E pronto, você está pronto. E se o painel de controle na privada não estiver ao seu alcance, não se preocupe. Há um prático controle remoto montado na parede para sua conveniência. Na verdade, as privadas inteligentes se tornaram tão populares no Japão que, em 2018, a Associação da Indústria de Equipamentos Sanitários do Japão teve que criar símbolos padronizados para os botões dessas privadas, para evitar confusão entre os turistas. Curiosamente, pesquisas científicas sugerem que o banheiro tradicional japonês, conhecido como washiki, na verdade, é mais saudável para nós. Esses banheiros de agachamento eram a norma no Japão por milhares de anos, antes que os banheiros de estilo ocidental se tornassem predominantes. Mas não se preocupe, você ainda pode encontrar banheiros de agachamento em muitos banheiros públicos em todo o Japão. Portanto, na próxima vez que você visitar o Japão, não perca a oportunidade de experimentar a maravilha dos washlets. Número 9. Cafés de mordomo. Os cafés de mordomo se tornaram populares como uma alternativa aos cafés de empregada, onde garçonetes se vestem como empregadas e atendem a clientes do sexo masculino. Algumas fãs femininas de anime e mangá, conhecidas como otaku, não estavam muito interessadas na ideia dos cafés de empregada e queriam algo diferente. Elas ansiavam por um lugar onde pudessem desfrutar da companhia de acompanhantes masculinos em um ambiente romântico e seguro, sem gastar muito dinheiro. Foi então que o primeiro café de mordomo, chamado Swallowtail, abriu suas portas em 2005 em Tóquio. Tornou-se um ponto quente para as otaku femininas. Outro café notável, o Butler's Café, chegou até a contratar homens ocidentais como mordomos, permitindo que os clientes praticassem suas habilidades em inglês enquanto se divertiam. Os cafés de mordomo se concentram em proporcionar uma experiência de alta qualidade. Eles prestam grande atenção à atmosfera e fazem com que você se sinta como se estivesse voltando para sua casa luxuosa. Ao entrar, você será recebido com boas-vindas calorosas e tratado com títulos respeitosos, como Milady, Princesa, Jovem Lorde ou Mestre. Esses cafés servem deliciosas refeições preparadas com o máximo de cuidado. Os cafés de mordomo têm uma decoração que simula uma elegante casa de campo ou mansão inglesa, com móveis e decorações requintadas. Os mordomos são altamente treinados em etiqueta, preparação de chá e serviço de alta qualidade. Eles levam seus papéis a sério e até participam de apresentações no café. Fotografias geralmente são proibidas, mas alguns cafés oferecem serviços fotográficos especiais para capturar momentos com os mordomos. Os cafés de mordomo têm regras rígidas, visando criar um ambiente seguro e respeitoso. Atividades como trocar informações pessoais ou se encontrar fora do café geralmente não são permitidas. Portanto, se você deseja uma experiência gastronômica mágica e um toque de vida aristocrática, os cafés de mordomo são o lugar ideal para visitar. Número 8. Hotéis cápsula. Você já ouviu falar de pessoas se hospedando em hotéis cápsula? Isso é exatamente o que os hotéis cápsula do Japão, também conhecidos como hotéis pod, oferecem, mas com todas as comodidades necessárias. Esses hotéis únicos, originados no Japão, agora estão surgindo pelo mundo todo. Eles oferecem uma opção super legal e econômica para viajantes que não precisam de um quarto grande e luxuoso. Um hotel cápsula é uma acomodação que oferece pequenas cápsulas individuais, do tamanho de uma cama de solteiro, em vez de quartos de hotel convencionais. Cada cápsula é equipada com comodidades como TV, ar-condicionado, console eletrônico e tomadas elétricas. Elas são empilhadas verticalmente, e as cápsulas superiores são acessíveis por escadas ou degraus. Para garantir a privacidade, você pode selar sua cápsula com uma cortina ou uma porta sólida.
As instalações compartilhadas incluem chuveiros, banheiros e Wi-Fi gratuito. E alguns hotéis cápsula oferecem saunas, banhos e até piscinas. Ao chegar, você trocará suas roupas por um yukata e chinelos, com suas posses seguramente guardadas em armários ou cofres. Os hotéis cápsula são extremamente econômicos, com preços variando de 2.000 a 4.000 ienes por noite, sendo frequentados por pessoas com orçamento apertado, que precisam de um lugar para descansar após uma longa noite. Número 7. Aeromoças no Japão. Uma curiosidade interessante sobre as aeromoças no Japão é que muitas companhias aéreas japonesas têm rígidos regulamentos de aparência e beleza para suas comissárias de bordo. Isso inclui restrições sobre maquiagem, penteados e uniformes. As aeromoças japonesas geralmente seguem um padrão de beleza muito específico, com ênfase na apresentação impecável. Além disso, muitas companhias aéreas japonesas têm regulamentos estritos sobre o peso e a altura das aeromoças, e elas são frequentemente submetidas a verificações regulares para garantir que mantenham esses padrões. Esses regulamentos podem ser vistos como controversos, já que levantam questões sobre igualdade de gênero e normas de beleza, mas ainda são uma característica marcante da indústria de aviação no Japão. Número 6. Yurukiara, mascote no Japão. No Japão, os Yurukiara são mascotes adoráveis usados para promover cidades, atrações turísticas e produtos. 2 dos mais famosos são o Domokun da Nippon Hoso Kyokai e o Kumamon de Kumamoto. Eles têm um impacto significativo e geram muito dinheiro, como o Kumamon, que gerou 124,4 bilhões de ienes para Kumamoto em 2 anos. No Japão, a apreciação pela fofura, conhecida como kawaii, é profunda, não se limitando a crianças, com adultos abraçando coisas fofas sem estigma. Esses mascotes vão além da fofura, desempenhando papéis e comportamentos significativos. Cada prefeitura japonesa tem seu próprio mascote, e eles desempenham um papel crucial na promoção do turismo. A popularidade dos mascotes no Japão remonta à conexão emocional dos japoneses, com personagens não humanos e eventos como a competição de design do Domokun e a ascensão da Hello Kitty contribuíram para sua febre atual. Esses mascotes representam um fenômeno cultural profundamente enraizado na sociedade japonesa, capturando corações e trazendo prosperidade para suas regiões. Número 5. A arte nos campos de arroz. A arte nos campos de arroz é uma forma de arte incrível originada no Japão, envolvendo o plantio de diferentes tipos e cores de arroz para criar imagens deslumbrantes em campos de arroz. Foi iniciada em 1993, na vila de Inakadachi, na prefeitura de Aomori, como uma maneira criativa de revitalizar a comunidade. Eles usaram 4 tipos de arroz, tanto antigas quanto novas variedades, para cultivar imagens gigantescas. Outras vilas, inspiradas pelo sucesso de Inakadachi, começaram a criar sua própria arte nos campos de arroz. Os moradores se reúnem anualmente em abril para decidir o design e o plano de plantio, usando computadores para esboçar os designs e determinar os tipos de arroz a serem usados. A arte nos campos de arroz atraiu polêmica em 2008, quando houve uma tentativa de incluir logotipos de publicidade nas obras, o que levou à remoção das mudas e dos logotipos. Essa forma de arte é um testemunho da criatividade, habilidade e espírito comunitário do povo japonês, atraindo milhares de visitantes a cada ano. Se você estiver no Japão durante a temporada de cultivo de arroz, não deixe de visitar esses incríveis campos de arroz e testemunhar a beleza da arte com seus próprios olhos. Número 4. Kit Kats diversificados. No Japão, o Kit Kat e outras barras de chocolate se tornaram extremamente populares devido à introdução de mais de 300 sabores únicos desde 2000. A Nestlé, responsável pelo Kit Kat no Japão,
superou o chocolate Meiji como o doce mais vendido no país entre 2012 e 2014. A campanha de marketing associou o Kit Kat à frase Kitokatsu, simbolizando boa sorte, e essas barras frequentemente eram enviadas como amuletos para estudantes antes de exames universitários. Desde sua introdução em 1973, o Kit Kat conquistou os japoneses com sabores únicos, como o chá verde. A Nestlé produz lotes menores de sabores para controlar custos, funcionando bem nas lojas de conveniência japonesas. O chocolate utilizado é feito em fábricas próprias da Nestlé, principalmente com cacau da África Ocidental. Colaborações com os Correios permitiram envios personalizados, que se esgotavam rapidamente. Lojas especializadas, chamadas Kit Kat Chocolatory, oferecem produtos de alta qualidade e sabores regionais exclusivos, como feijão vermelho e batata doce roxa. A popularidade do Kit Kat continua a crescer no Japão, com a abertura de uma loja dedicada em Osaka em 2018, consolidando ainda mais seu status. Número 3. Semáforo azuis. Os semáforos azuis no Japão parecem azuis, mas são, na verdade, uma tonalidade muito azul de verde. Isso acontece porque, há muito tempo, a língua japonesa tinha palavras apenas para 4 cores: preto, branco, vermelho e azul. Quando precisavam falar sobre algo verde, usavam a palavra para azul, que era ao. Mesmo após a introdução da palavra midori, para verde, continuaram a usar ao para o verde. Isso causou uma confusão com os padrões internacionais, onde verde significa avançar em semáforos. Então, para se adequarem a esses padrões, o governo japonês escolheu uma tonalidade de verde que parecesse mais azul, mas ainda permitisse usar a palavra ao. Portanto, os semáforos azuis no Japão são uma espécie de verde azulado, para seguir as regras internacionais, mas ainda manter a palavra ao em sua língua. Número 2. Namorada de aluguel. No Japão, você pode alugar uma namorada sem compromissos para desfrutar de sua companhia. O processo é simples. Você paga pelas despesas com bebidas, refeições e transporte, com preços variando de 10.000 ienes por 2 horas a 15.000 ienes por 3 horas. Algumas garotas fazem isso como meio período enquanto mantêm empregos em tempo integral. As pessoas optam por alugar uma namorada por várias razões, como solidão, timidez extrema ou busca por companhia fora do casamento. Isso oferece a oportunidade de conexão e romance sem compromisso. Experimentar essa experiência é uma opção para aqueles interessados no mundo das namoradas por aluguel no Japão. Número 1. Lixeiras públicas. No Japão, a quantidade de lixeiras públicas nas ruas e shoppings é extremamente reduzida devido a um ataque terrorista em 1995, no qual um grupo chamado Aum Shinrikyo realizou um atentado com gás venenoso em Tóquio. Isso levou o governo a remover as lixeiras públicas, pois temia que fossem usadas para esconder objetos perigosos. Além disso, a coleta de lixo em áreas públicas é cara. No entanto, ainda existem lixeiras em locais como parques, estações de trem, banheiros públicos e ao lado de máquinas de venda automática para reciclagem de latas e garrafas vazias. Apesar da escassez de lixeiras nas ruas, os japoneses se preocupam em manter os espaços públicos limpos e proteger o meio ambiente.